Saudações a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026 e hoje teremos a nossa conferência O Super Homem. Por favor, a vossa atenção ao gráfico, observem os detalhes do gráfico. Para que o homem autêntico se una à divindade, ele precisa nascer dentro do animal intelectual. E para isto, o animal intelectual necessita morrer completamente. Quando nos referimos ao homem autêntico, nos referimos a pessoas do sexo masculino ou feminino, pessoas que se desenvolveram espiritualmente. Esta é uma terminologia esotérica. Homem autêntico pode ser tanto um homem quanto uma mulher. É preciso fazer a completa distinção entre o homem autêntico e o animal intelectual. Estes são parecidos fisicamente, porém muitos distintos psicologicamente e espiritualmente. Então existe essa distinção psicológica e espiritual entre um animal intelectual e um homem autêntico. A diferença é muito grande. O homem autêntico é rei da criação. Dirige e controla todos os seus processos emocionais, mentais e psicológicos internos. Comanda sua vontade conscientemente e conhece a individualidade. O animal intelectual não governa nem a si mesmo. O animal intelectual, ele é uma vítima das circunstâncias, dos eventos. É um escravo de seus desejos egóicos, os desejos egoístas, podendo ser manipulado por eventos e pessoas. E nós percebemos, então, a primeira grande distinção entre o homem autêntico e o animal intelectual. Sendo que o animal intelectual, governado por desejos, vícios, por paixões, ele não governa nem a si mesmo, quanto mais a própria criação. Já o homem autêntico passa a governar a si mesmo. Ele conhece todos os seus processos psicológicos, conhece a sua psique, conhece as suas emoções. Ele dirige a sua força, a sua vontade. É um conhecedor do espírito, é um conhecedor das forças solares. Esta distinção ela existe porque o homem autêntico eliminou de si mesmo os elementos de percepção subjetiva. Elementos de percepção subjetiva são defeitos psicológicos. Enquanto que o animal intelectual, ele está preso às bestialidades originárias dos elementos subjetivos, estes eus psicológicos, que se expressam por meio de desejos e vícios. Então, a característica fundamental do animal intelectual são as paixões, os desejos e os vícios, que impedem que o animal intelectual possa progredir, possa olhar para o sol, possa erguer o seu corpo, erguer a sua coluna, erguer os seus olhos em direção aos céus e contemplar a divindade. Os olhos do animal intelectual estão voltados para baixo, para a lama, para a sujeira, para a imundície de bestialidades, violência, desejos, maldades. Os eus psicológicos se expressam por meio de desejos e vícios. Alguns exemplos:
violência, luxúria, infrassexualidade, cobiça, gula, inveja, maledicências, preguiça, abusos, intelectualismo, ateísmo, materialismo e etc. Atenção, por favor, ao próximo gráfico. Observem. A morte do animal intelectual. O esoterismo nos ensina a técnica para a eliminação dos defeitos psicológicos, para que de fato possamos livrar-nos dos desejos e vícios que escravizam os nossos sentidos e as nossas sensações. As pessoas têm uma ideia errônea de que os sentidos estão livres. Visão, audição, tato, paladar, estão livres em nós. Infelizmente, não. Estes sentidos, eles estão presos a uma série de elementos de infraconsciência que estão dentro de nós, que agem em nós, e grande parte das pessoas não percebe, não observa. Esses defeitos psicológicos, eles escravizam a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o tato. A nossa interação com o mundo físico, ela fica extremamente prejudicada por desejos e vícios, causando danos à nossa existência. Esta técnica tem início na recordação íntima. Utilizamos a respiração profunda e, com a simples concentração neste ato, podemos sentir fisicamente e psicologicamente a presença de nosso Deus interior. Então, esta é a primeira chave que sempre é ensinada nesta escola, a respiração profunda. Este ato de devoção à divindade ele traz a recordação de nosso ser. Ele impede a ação de defeitos psicológicos. No momento que nós estamos respirando profundamente, a mente ela é obrigada a se aquietar. Todo esse turbilhão de pensamentos, desejos, paixões, ele tem que se aquietar, porque nós estamos nos recordando do nosso ser. Estamos trazendo para dentro de nós, nosso corpo, a recordação de nosso íntimo, de nossa Mãe Divina. Essa é a recordação íntima. Estando de posse desta energia, concentramos a atenção em vigiar a nós mesmos. Vamos nos tornar, neste momento, vigias de nós mesmos. Nos vigiar. Porém, o que nós devemos vigiar? É uma pergunta que as pessoas fazem, né? Vou me vigiar, mas eu vou vigiar o quê? O que precisa ser vigiado antes de nós? Vigiamos nossa mente, coração e sexo. Por que a mente, o coração e o sexo? Porque é na mente, no coração e no sexo que esses defeitos psicológicos, eles atuam. Defeitos de ira, cobiça, inveja, gula, luxúria, paixões, desejos. Todos eles vão atuar na mente, no coração ou no sexo. Colocamos nossa atenção para perceber reações subjetivas. O que são reações subjetivas? Reações egóicas, reações de egoísmo, o egoísmo em nós. Reações passionais. Essas reações passionais, elas vão surgir na interação com nossos semelhantes. Essas reações egóicas vão surgir quando nós estivermos nessa interação. Por isso é tão importante utilizar as interações como um grande ginásio de conhecimento.
uma grande escola. Muitas vezes as pessoas têm o costume de fugir de interações sociais, fugir de relações de trabalho, fugir de relações familiares. E isto não é saudável. O saudável é nós termos as nossas relações e prestarmos atenção que reage em nós nessas interações familiares. Pode ser uma reação egóica que até pareça para você algo bom. Por exemplo, um familiar vem a você e te elogia por algo que você fez, algo bom, e naquele momento você pode não perceber, pode não ter observado, mas você se sentiu orgulhoso, se sentiu melhor do que os outros, se envaideceu. E a vaidade é um pecado, nos prejudica. Em outros momentos, perceberemos reações negativas. Uma pessoa vem e critica você a respeito de algo que você fez, diz que não foi bom, que não foi bem feito. E você se enfurece, se enraivece. É a ira. Com essa raiva, essa reação é uma reação egóica. E o que essa reação egóica faz em nós? Ela rouba energia, ela rouba entendimento, ela nos fascina, nos prejudica, ela traz escuridão. Uma pessoa presa ao orgulho está em escuridão. Uma pessoa enraivecida, com sangue nos olhos, querendo gritar, xingar, esbravejando, está em escuridão. Isso é escuridão. Não se percebe o ser. Nestes momentos, a pessoa não percebe que ela tem um ser, um íntimo, que ela tem uma mãe divina. Então ela perde a sua consciência naqueles momentos. Os defeitos psicológicos podem ser ira, impaciência, paixão, medo, desejos. Ao perceber qualquer reação de egoísmo em nosso interior, neste momento colocamos a nossa atenção em nosso coração. Trazemos a atenção ao coração, onde está a nossa Mãe Divina, Deus Mãe, para realizar a petição que irá eliminar aquela manifestação egóica. Os defeitos psicológicos, eles se expressam por manifestações, momentos de ira, momentos de luxúria, momentos de gula. São essas manifestações, esses momentos, que precisam ser desintegrados. Então, naquele momento, nós pedimos à nossa Mãe Divina, com o verbo interior, com o verbo silencioso: Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. E aquela manifestação, aquela pequena manifestação, vai ser desintegrada. Então, uma fração, uma parte daquele defeito, deixará de existir e vai liberar consciência, compreensão, luz, energia, entendimento e recordação. E vai dar lugar à virtude naquele momento. Uma vez que o defeito psicológico insiste em querer se manifestar, nós insistimos com nossa Mãe Divina. Mãe Divina, queime, desintegre, porque o defeito continua insistindo. Mãe Divina, tire de mim esse defeito. Mãe Divina, queime e desintegre este defeito. Seguimos com paciência e com amor. E vamos perceber que em dado momento o defeito vai se aquietar. Porque aquela manifestação, aquele detalhe foi eliminado. Então, se aquieta. A mente se aquieta. Ao eliminar o defeito psicológico, uma porcentagem de nossa consciência estará livre, livre do condicionamento imposto pelo defeito. Cada defeito psicológico impõe um condicionamento. Nós estamos condicionados e presos à ação desses defeitos. A pessoa que está condicionada pela ira, ela vai ter que brigar com alguém. A pessoa que está condicionada pela gula,
Ela vai ter que se alimentar além do necessário. A pessoa que está condicionada pela preguiça vai ser obrigada a ficar em letargia, a ficar com preguiça, má vontade, e não vai conseguir realizar as atividades que deveria realizar, com diligência. A diligência é o oposto da preguiça. Percebemos então que este trabalho, ele nos liberta. Ele é um trabalho difícil, que exige muito da nossa atenção, porém, ele nos liberta. Se for uma manifestação de ira, vai dar lugar ao amor. Se for uma manifestação de orgulho, dará lugar à humildade. E assim, gradualmente, a inconsciência subjetiva torna-se consciência objetiva. Virtude, luz e entendimento. Desta forma, gradualmente, damos fim ao animal intelectual. A morte do animal intelectual, ela só ocorre com a morte dos defeitos psicológicos. São animais dentro de nós. A bestialidade em nosso interior são esses defeitos. Eles necessitam morrer para que o homem autêntico possa nascer dentro de nós. Atenção, por favor, ao próximo gráfico. Observem. Observem os elementos, observem os detalhes, por favor. A sexualidade superior e o nascimento do homem autêntico. O nascimento do homem autêntico passa necessariamente pelo processo maravilhoso da alquimia sexual. A alquimia é o nascimento. O poderoso Sol Criador deposita em nosso interior a semente para o nascimento glorioso do homem autêntico. Dentro de nós está a semente do homem interior, o homem autêntico. A semente. A semente encontra-se em nossas glândulas sexuais. Os órgãos sexuais criadores são tremendamente sagrados. O sexo é sagrado. A prática da sexualidade superior, ela consiste na união sexual, é a cópula, entre esposo e esposa, onde ambos transmutam suas energias sexuais, seu fogo, sua libido sexual. Então, unem-se sexualmente, a cópula, movimentos suaves, e homem e mulher transmutam este fogo erótico, este fogo sagrado e maravilhoso. Transmutam dentro de seus corpos, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. O sêmen não pode ser expulso. Ele não deve ser expulso, porque o sêmen é a semente que nos é dada pelo Sol Criador. É com esta semente que o homem nasce e cresce e se edifica dentro de nós. O homem autêntico, o homem espiritual. É no sêmen que está a poderosa semente sagrada do Sol. O trabalho do Sol é em nossa semente. O Sol nos ilumina, nos aquece, e o Sol trabalha para que essa semente em nós possa germinar. Mas ela só pode germinar através da prática consciente da sexualidade superior. A união sexual de esposo e esposa, sem jamais expulsar o sêmen. Desta forma, o Sol Criador pode realizar o seu trabalho em nossas glândulas sexuais, em nossos corpos. Estas energias, elas são transmutadas
através da respiração profunda. Isto que ocorre quando o esposo e a esposa estão unidos, praticando a alquimia, eles respiram. Então, este fogo sexual que vibra e pulsa nos órgãos sexuais, este fogo, ele vai subir pela coluna, pela medula por dentro. A energia criadora vai até o nosso cérebro, preenchendo o cérebro com energia sexual, seminando o cérebro, fazendo descer ao coração e depois se espalhando pelo corpo, em um processo de regeneração. Esta é a regeneração sexual, que vai trazer de volta ao homem e à mulher a regeneração, a restituição física, a restituição vital, as emoções superiores vão retornar, o laço entre homem e mulher, que não é só um laço físico, o laço psicológico, o laço emocional, o laço espiritual, a inspiração para a vida, a alegria de viver retorna para o homem e mulher que realizam a alquimia sexual. O sol brilha e tudo ao seu redor germina, nasce e cresce. Porque a força sexual é a força mais poderosa da natureza. E ela tudo pode, para crescer dentro e para crescer fora de si. Para que a natureza prevaleça e floresça. O casal dá início ao nascimento do fogo alquímico, no corpo e na alma do casal. O fogo, este é o fogo alquímico, cristalizando a vivência poderosa do matrimônio perfeito. Esta prática, este convívio de esposo e esposa, transforma-se no que nós chamamos em esoterismo de matrimônio perfeito. O matrimônio, para que seja perfeito, ele precisa se conciliar em todos os planos da natureza. O matrimônio físico, o matrimônio vital, emocional, mental e causal. Em todos os centros da máquina humana, esposo e esposa unem-se em todos os planos da existência, não somente no plano físico. Isto constitui um matrimônio completo. Isto constitui um matrimônio perfeito. Conduzindo ambos para a transformação do animal intelectual no homem autêntico. O homem autêntico é o Filho de Deus. Filho de Deus é aquele que cristaliza em seus órgãos sexuais, em seu corpo, a integração com as forças do sol, a semente. Cristo é a tua semente. E é aquele que faz com que o Cristo nasça e cresça em seu interior, torna-se o Filho de Deus, o Cristo, colocando-os em direção à divindade, à união com a divindade. Desta forma, poderá nascer dentro do homem autêntico o super-homem. Quando uma pessoa se torna um homem autêntico, ela está a um degrau de se transformar em um super-homem. O super-homem é o grande mestre interior, é o Deus interior que vai governar aquele homem, aquele que está acima do bem e do mal. Ele é um verdadeiro professor para a humanidade. Vai ensinar à humanidade o caminho em direção a Deus. Por favor, atenção ao próximo gráfico.
o super-homem e o sacrifício pela humanidade. O nascimento do super-homem está ligado diretamente ao sacrifício pela humanidade. Porque o super-homem, ele vem ao mundo para ensinar a humanidade. O super-homem é o professor. O venerável mestre Jesus, o Cristo, é um grande exemplo de super-homem. Ele é um super-homem. O verdadeiro Cristo solar integrado completamente à divindade. Venerável Mestre Jesus, o Cristo, como um grande exemplo entre tantos outros grandes mestres, ele integrou em seu interior a força do sol em sua semente. O super-homem conhece o bem e o mal. Significa que o super-homem está além de bondades e maldades. Ele está além do certo e do errado. O certo e o errado, o bem e o mal, são leis mecânicas da natureza. Um mestre, um super-homem, ele tem a sua visão e o seu entendimento e a sua ação acima do bem e acima do mal. Colocando-se além dos conceitos e preceitos humanos. O super-homem, o mestre, ele não está preso a preconceitos, preceitos, dogmas ou qualquer tipo de condicionamento. Um super-homem, um mestre, ele está livre, ele tem um entendimento claro e além de todos estes conceitos que são, em verdade, mundanos. Porque ele conhece o mundo espiritual e o traz consigo. O venerável Mestre Jesus, ou Cristo, traz consigo o reino dos céus. Porque ele o conhece e ele o vive. Ele traz consigo. O sacrifício pela humanidade, ele é uma entrega. Sacrificar-se pela humanidade é entregar-se. É uma entrega gratuita e consciente dos 3 fatores de revolução da consciência. Os 3 fatores de revolução da consciência, eles permitem à pessoa experimentar a liberdade e a união com a divindade. O primeiro deles é a morte psicológica, eliminação dos defeitos psicológicos. O segundo fator de revolução da consciência é o nascimento alquímico, a sexualidade superior. E o terceiro fator de revolução da consciência, é claro, é a entrega destes conhecimentos à humanidade, gratuitamente, com boa vontade, com entendimento, com amor. Esta escola de meditação, a Escola Templo Auro Florescer, ela integra gratuitamente estes ensinamentos à humanidade. Ela entrega também a medicina xamânica da sagrada ayahuasca. Medicina xamânica que entregamos nesta Escola Templo já há mais de 11 anos, continuamente, entregando de forma gratuita, com boa vontade, com amor, as pessoas que vêm a esta escola, para que através da prática com esta medicina, possam realizar práticas meditativas, possam realizar a união com a divindade, possam perceber-se, sentir esta força do Cristo, o Cristo vegetal, que reside nesta medicina, esta medicina sagrada, medicina protegida por lei, extremamente saudável e extremamente segura, que é ministrada na quantidade correta dentro desta escola, para auxiliar a todos aqueles que queiram vir até nós para conhecer a medicina, para praticar, para poder meditar, para refinar a sua capacidade de autoobservação, para fortalecer através desta medicina as suas próprias energias sexuais, que o levarão à sexualidade superior. A prática do sacrifício pela humanidade, ela traz méritos. Quem se sacrifica pelos irmãos tem méritos. São méritos os merecimentos do coração. É um coração que tem méritos,
porque é um coração que se esforça pelo Cristo. Ele trabalha pela humanidade por amor, não para receber nada em troca. Então ele tem méritos. Os méritos ao nosso coração, para que nós possamos despertar nossa consciência, saindo do adormecimento, saindo do fascínio, que é trazido pelo egoísmo e os vícios. Quem está preso em egoísmo e vícios, dorme, a sua consciência dorme, não se percebe. Aquele que trabalha pelo bem alheio, de forma voluntária, com o coração vibra, ele se abre, ele desperta. Por que a divindade iria despertar uma pessoa que não se importa com ninguém, que só atende aos seus próprios egoísmos? Por que seria despertada a sua consciência? Ela não quer trabalhar por ninguém. Ela só se importa com os seus vícios. Então ela dorme. Ela não pode despertar. Agora, uma pessoa que de fato se esforça pelos seus irmãos e trabalha pela humanidade, ela encontra o mérito para despertar a sua consciência. Aquele que verdadeiramente importa-se com o crescimento espiritual de seus irmãos, ganhará a força e a energia para tornar-se um homem autêntico e despertar dentro de si o super-homem. Este super-homem é o nosso ser, o mestre, para poder ensinar à humanidade. Por favor, atenção ao gráfico. Prática para o despertar da consciência. Trazemos hoje uma prática para o despertar da consciência. O objetivo desta prática é desenvolver o relaxamento e a concentração. Relaxamento e concentração são bases para nós podermos desenvolver outras práticas. A meditação profunda, o desdobramento astral consciente e outras práticas. O relaxamento e a concentração serão necessários para o trabalho de autoobservação e eliminação do ego. Com esta prática, iremos fortalecer a recordação íntima. A prática do mantra I-A-O, de fato, fortalece em nosso interior a recordação de nosso ser. Deitados em nossa cama, de forma confortável, em decúbito dorsal, a barriga para cima, faremos a pronúncia do mantra I-A-O. I-A-O é um dos nomes de Deus. A vogal I será pronunciada e alongada, então I. I representa ignis, que é o fogo, esse é o aspecto masculino. I. Em seguida, será pronunciada a vogal A, alongada, da mesma forma. A é aqua, significa água, este é o aspecto feminino. E do casamento do fogo com a água, o I e o A, nós temos o fogo, água e espírito. E a O representa a própria sexualidade superior. Nós alongamos a letra O. O vem de origo, que representa espírito. Então, fogo unido à água produz espírito. O espírito nasce do fogo e nasce da água. O fogo e a água são o casal, o homem e a mulher. Desta sexualidade superior, desta união, nasce o espírito. E aí nós temos a trindade criadora. Iaô, um dos nomes de Deus. Alongar cada uma das vogais com calma, respirando profundamente, de uma forma bastante
tranquila, com o corpo bem relaxado. Fazemos com o verbo silencioso. Pronunciado durante alguns minutos, prosseguimos com o verbo silencioso, aprofundando o relaxamento e a concentração. A pronúncia deste mantra diariamente e continuamente, com disciplina e responsabilidade, confere concentração. É preciso compreender que isto é um exercício para a concentração. Precisa ter disciplina. É como um exercício físico. Ele só tem resultado se você tiver disciplina. Trará concentração, trará equilíbrio e energia, trazendo disposição e inquietudes espirituais para realizar o trabalho de transformação íntima em direção ao despertar do homem autêntico em nosso interior. Para que o homem autêntico possa despertar. Este mantra trará as inquietudes espirituais, o equilíbrio, para que a pessoa possa trabalhar sobre si, para que possa vivenciar a morte dos defeitos psicológicos, trabalhando sobre si, para que possa praticar a sexualidade superior, para que possa auxiliar a humanidade. Para que possa alcançar o estado de homem autêntico e encontrar dentro de si o super-homem. Agradeço a todos com minha alma e com todo o meu coração pela vossa paciência e pela vossa atenção a esta conferência. E que todo o aplauso seja para o ser, para o nosso Deus interior, para o íntimo, jamais para a personalidade.